Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, como filhos Teus, pecadores que somos, te pedindo perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a vencer o pecado, a desviar do mal, a fugir do mal. E vamos agora precisar do Teu Santo Espírito para que Ele nos dê entendimento desse assunto que vamos ler, vamos estudar nesse momento. Nos dê paz, mansidão, domínio próprio, luz, salva-nos para o Teu reino. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Yahushua, que se encontra do Teu lado direito no santuário celestial. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer um estudo sobre a questão do vinho. Nós podemos tomar vinho? O nosso Pai Celestial aprova isso? Vamos ver. Hoje o assunto que nós vamos estudar é por que Melquisedeque ofereceu pão e vinho a Abraão. Datada por volta de 1800 a.C., nosso Salvador, esta é a primeira vez que o pão e o vinho são relacionados a uma bênção sacerdotal. Em meio à escuridão espiritual e moral que permeava o mundo antigo pós-diluviano, o Eterno chamou Abraão para seguir os seus caminhos. Em sua aliança, ele prometeu que o patriarca seria o pai de uma grande nação, que carregaria a linhagem do Messias, Salvador. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 9. Se Abraão seguisse os caminhos do Eterno, ele seria uma bênção a todas as famílias da terra. O Eterno chamou o patriarca para peregrinar na terra que lhe fora prometido em Canaã. Nesse tempo, Canaã era habitado pelos descendentes de Cã, filho de Noé. Eram cananeus, sidônios, amorreus, aveus, gigaseus e jebuseus, povos que se separaram do Eterno e rapidamente mergulharam na decadência moral e espiritual, com as piores e mais cruéis formas de culto idólatra. Embora essas nações estivessem em escuridão moral, o nome do Altíssimo, Yahu, não havia sido esquecido. Coisa, que acontece no dia de hoje. Ninguém sabe o nome do Eterno. Se você for perguntar, Deus. Deus não é nome. Senhor não é nome. Ainda existiam pessoas e comunidades que adoravam unicamente a Yahu, mostrando que o verdadeiro culto ainda permanecia em Canaã. Um claro exemplo é o de Melquisedeque, rei de Salém, Gênesis capítulo 15, versículo 18. O seu nome em hebraico significa meu rei, é justo. Hebreus capítulo 7, versículo 2. Em Canaã, o sistema de governo era o de cidades-estado, em que cada cidade tinha uma administração independente. Melquisedeque era rei de Salém, cidade-estado, comumente relacionada a Jerusalém. Já era mencionado nos escritos egípcios no século XIX a.C. Salém é uma variação da palavra Shalom, que significa paz, em Hebreus 7, 2. Melquisedeque, rei de Salém, também é chamado primeiramente rei de justiça e também rei da paz. Como rei e sacerdote, o governo e ministério de Melquisedeque provavelmente era respeitado por todos os reis ao redor. Bera, o rei de Sodoma, permitiu que Melquisedeque tomasse a frente no reencontro com Abraão depois da guerra. Gênesis capítulo 14, versículo de 20 a 24. Provavelmente reconhecendo a importância do seu sacerdócio,
Tanto na narrativa de Gênesis quanto na epístola aos Hebreus, Melquisedeque é descrito como uma figura histórica simbólica, diferente de todos os personagens bíblicos preeminentes. Melquisedeque não tem citada sua linhagem genealógica. Hebreus capítulo 7, verso 3. Isso é importante porque os sacerdotes levitas precisavam provar seu ministério por meio da genealogia de Arão. Embora o rei de Salém tenha tido pai e mãe, eles não são citados. Sua idade e sua morte também não são citadas. Além disso, Abraão, o pai do povo de Israel, deu a Melquisedeque o dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Gênesis capítulo 14, versículo 20. Provando aqui a superioridade e preeminência de seu ministério sacerdotal sobre os levitas. Essas são figuras de linguagem usadas pelo autor de Hebreus para ilustrar que o ministério sacerdotal de Melquisedeque, rei de Salém, é um modelo do ministério do Filho do Altíssimo, o Messias, nosso Salvador, Yahushua, que mesmo nascendo de mulher, já era preexistente na forma divina e, como Filho do Altíssimo, se ofereceu de uma vez por todas em sacrifício para a salvação eterna de todo o que nele crê. O nosso Salvador, Yahushua, é o Rei da paz, Rei justo e nosso sumo sacerdote, para sempre, que exerce um sacerdócio superior ao dos levitas, que se cumpriu em seu sacrifício. É o que ele faz hoje. Ele é o nosso sumo sacerdote e está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós junto ao nosso Pai, Criador dos céus, da terra e do mar. A cena descrita em Gênesis capítulo 14 é a da guerra de coalizão de Abraão contra Quedorlaomer e seus aliados, que atacaram Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, levando cativo seu povo e seus bens, incluindo Ló, sobrinho de Abraão. A guerra foi vencida por Abraão e os reis das 5 cidades citadas, recuperando todos os bens e a população ilesa. Na volta, Abraão se reencontra com o rei de Sodoma no vale de Savé. Este dá lugar para que Melquisedeque realize um encontro simbólico. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Eterno Altíssimo, trouxe pão e vinho. Esse vinho é o puro suco de uva sem estar fermentado. E abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Eterno Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Criador Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Gênesis capítulo 14, versículo de 18 a 20. Esta cena, ocorrida por volta de 1800 a.C., é a primeira em que o pão e o vinho são relacionados a uma bênção sacerdotal. Não se pode especular muito sobre o que esse evento significa, mas pode ser que essa refeição seja um sinal de que o Eterno estava abençoando Abraão e selando visivelmente sua aliança com o patriarca diante das nações de Canaã. Essa era uma refeição comumente oferecida à realeza. 1 Samuel capítulo 16, versículo 20. Também foi a refeição determinada pelo Eterno na lei mosaica, a ser levada como oferta nos sacrifícios, holocaustos e ofertas queimadas em cumprimento de um voto ou oferta voluntária. Números capítulo 15, versículo de 2 a 10. Portanto, pode ser que o gesto de Melquisedeque seja apenas uma refeição para reavivar as forças do patriarca recém-chegado da guerra, ou indique um selamento visível da aliança que o Eterno fez com Abraão. Anos mais tarde, ao Eterno reafirmar sua aliança, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis capítulo 15.
O fato é que esse rito, que apareceu em Gênesis capítulo 14, de 18 a 20, se tornou um costume para Israel no ministério levita, sombra do ministério sacerdotal do nosso Salvador Yahushua, o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No Kiddush, pão e o vinho estavam presentes nas refeições familiares nas festas israelitas. Esses elementos se tornaram a base da Santa Ceia, que se tornou o símbolo da renovação da aliança entre a Igreja e o Eterno Altíssimo após o sacrifício do nosso Salvador Yahushua na cruz do Calvário. O pão é o símbolo do seu corpo e o vinho, que é o puro suco de uva, não o alcoólico, não o vinho fermentado, símbolo do seu sangue, derramado para justificar o pecador. Mateus capítulo 26, versículo de 26 a 30. Veja também em 1 Coríntios capítulo 11, de 23 a 25. Vale a pena ressaltar que o pão e o vinho não adquiriram esse significado na Santa Ceia. Já no santuário de Israel, esses elementos possuíam o significado sacrificial do Messias, que libertaria Israel. É claro que não podemos dizer que a refeição que Melquisedeque deu a Abraão claramente tipificasse o sacrifício do nosso Salvador Yahushua na cruz do Calvário. Mas devemos admitir que possui um significado especial. Agora vamos nos deter à questão do vinho. Prestem bastante atenção. A palavra hebraica usada para vinho é yain, um termo genérico que designa qualquer bebida proveniente da uva, seja o vinho alcoólico ou o puro suco da uva. Infelizmente, muitos cristãos utilizam essa e outras passagens das Escrituras Sagradas em que aparece o vinho para justificar o consumo de bebidas alcoólicas. Para resolver esse impasse, precisamos entender claramente o que as Sagradas Escrituras diz a respeito do vinho. As Sagradas Escrituras mostram claramente que o nosso Pai Celestial, o Eterno Altíssimo, Yahu, é contra o consumo de bebidas alcoólicas. Peguem as suas Sagradas Escrituras e confirmam comigo. Está escrito: o vinho é escarnecedor, é a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Está escrito, em outra passagem: não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Provérbios capítulo 23, versículo 31. Salomão diz que todos os problemas morais, éticos e físicos são atribuídos aos que se demoram em beber o vinho e os que andam buscando bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Veja lá em Provérbios, capítulo 23, versículo de 29 a 35. A Sagrada Escritura deixa claro os efeitos do vinho alcoólico sobre os próprios sacerdotes de Jerusalém durante o período de apostasia iminente ao cativeiro babilônico. Está em Isaías, capítulo 28, versículos 7 e 8. Noé se embriagou com vinho e mostrou a sua nudez, algo considerado pecado pelo Eterno. Gênesis, capítulo 9, versículo 20 e 21. Veja também Gênesis, capítulo 3, versículo 7, e Levítico, capítulo 18, versículo de 1 a 18. Paulo aconselha a Timóteo e aos ministros que não sejam apegados ao vinho. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3. Ora, já que o texto bíblico não define qual é a qualidade do vinho para cada situação relatada, precisamos seguir pelo princípio apresentado pelo Eterno, nosso Pai Celestial, Yahu.
Será que o Eterno teria prazer em ver seus filhos embriagados, alvoroçados, confusos e perdidos? Será que o nosso Salvador Yahushua, o Messias, capaz de se embebedar com seus discípulos na Santa Ceia? Será que no casamento de Canaã, o nosso Salvador Yahushua produziria mais ou menos uns 600 litros de bebida alcoólica para ver seus amigos mergulhando na indecência e embriaguez? Claro que não, meus irmãos e minhas irmãs. Inclusive, era cultura, costume botar o melhor vinho logo no início e o pior por fim. E na hora que o nosso Salvador fez esse milagre, ele botou o puro suco de uva e foi até comentado que foi botado o melhor para o final da festa. Será que o ritual tão sagrado como o do santuário israelita, ministro do Eterno Altíssimo, levaria o culto sagrado à desordem? É claro que Melquisedeque não ofereceu a Abraão vinho alcoólico. É claro que o nosso Salvador Yahushua ordenou à sua igreja que use suco puro da uva na Santa Ceia, porque o Eterno não é eterno de desordem, mas paz. Por isso, seja no culto, seja na vida religiosa ou secular, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 e 40. Meus irmãos e minhas irmãs, não há desculpa para justificar o consumo do álcool, mesmo que socialmente saiba que isso é pecado diante do Eterno e que o nosso Salvador Yahushua não se agrada que você destrua o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Está escrito: ou vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, o qual é proveniente da parte do Eterno? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, pois vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, usem os seus corpos para honrar o Eterno. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Como é que o Espírito Santo vai habitar num corpo que a pessoa desobedece? Que a pessoa agride esse corpo, desobedecendo e fazendo aquilo que o Eterno não permite? Nunca, meu irmão, que o Espírito Santo vai habitar. Nunca. É por isso, meu irmão, minha irmã, que os perdidos serão como a areia do mar, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Não, mas é só social, é só para abrir o aperitivo, só para dar para fome, só para dar uma, sabe? Não vai ter desculpa. Isso é desobediência. Olha o que nosso Pai aqui diz na Sagrada Escritura, está escrito: assim diz Yahweh, da mesma forma que ao perceber o vinho que virá do cacho de uva, isso aqui está falando do puro suco de uva, está falando do cacho de uva, se diz: não destrua, pois há uma bênção nele. Esse ele está falando que sabia que esse puro suco de uva ia representar o sangue do seu filho. Assim farei por amor de meus servos, para que eu não destrua todos eles. Isaías capítulo 65, versículo 8. Então está se referindo, meu irmão, ao puro suco de uva. O nosso Criador, meu irmão, minha irmã, ele não fala uma coisa lá atrás e depois ele desfaz. Ele não muda. Ele não muda. Se ele proíbe comer determinados alimentos, aí vem outro dizer: o que faz mal não é o que entra, é o que sai. Meu irmão, você vai se perder. Você vai ter a morte eterna. Porque isso é desobediência. E os desobedientes, meu irmão, minha irmã, são filhos do diabo. Está escrito. Não é eu que estou inventando. São considerados filhos do Eterno os obedientes, que são poucos. São poucos. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. Permita que o Espírito Santo habite em sua vida num corpo limpo e saudável, apresentado
como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, num culto racional. Nós temos que fazer aquilo, não aquilo que nos agrada, mas é que agrade a Ele. Nós temos que sacrificar o meu eu, seu eu, porque aquilo que queremos fazer agride o nosso corpo e desagrada o nosso Pai Celestial. Pense, meu irmão, com carinho, tudo que foi dito aqui. Obedeça às orientações divinas, para que você e eu sejamos bênçãos na vida de outras pessoas e possamos merecer. Ou vocês acham que a vontade do nosso Pai Celestial seria salvar a todos? No entanto, os perdidos vão ser que nem a areia do mar, porque a maioria não gosta de obedecer. Fique na paz do nosso Salvador e Intercessor. Yahushua é o nome dele. E que o Espírito Santo dele habite em você e em mim. Mas cuide desse corpo, porque ele não vai ocupar num templo de uma pessoa desobediente. Não vai, não. E que ele habite em você e em mim, para que possamos merecer a salvação. Amém.